vai produzir cura, vida, vai ministrar ricamente ao seu coração. Nós estamos falando sobre fé. E hoje eu quero te dar alguns conselhos sobre uma vida na fé. Como nós vivemos esta vida através da fé. E o tema desta noite está no telão, palavras de vida. Então, nós temos o poder de manifestar através dos nossos lábios a vida ou a morte. É isso que Salomão fala em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, quando ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você sabe que a morte e a vida, ela está no poder da língua. Há algo muito forte quando uma palavra sai da boca de alguém. Quando nós abrimos os nossos lábios para falar alguma coisa, às vezes nós não nos damos conta, nós não temos a dimensão real do que uma palavra é capaz de gerar na vida de uma pessoa. Às vezes nós não damos conta do que uma palavra pode manifestar na vida de um homem e na vida de uma mulher. E a nossa boca, ela não foi feita para nós expressarmos palavras de morte. A minha boca e a sua boca, ela não foi feita para nós matarmos pessoas, matarmos os nossos sonhos ou matarmos os nossos projetos. Mas o fato é que a gente, sem perceber, nós usamos a nossa boca o tempo todo de maneira muito errada, muito incoerente. Haja vista como nós valorizamos falar às vezes do negativo. Não sei se você já teve essa percepção. Às vezes quando falta assunto ou quando alguém quer falar alguma coisa, é sempre muito produtivo falar mal de alguém, falar mal do país, falar mal da nação, falar mal de alguma coisa. Parece que falar mal gera conteúdo, parece que falar mal gera em nós um anseio, parece que é algo agradável. E é verdade, é agradável, porque a nossa natureza carnal, ela é tendenciosa para o aspecto negativo. Mas nós não fomos criados, a nossa boca não foi criada para nós matarmos através dos nossos lábios. E quando eu estava estudando acerca desta mensagem, desta pregação, o Espírito Santo falava muito ao meu coração de algumas coisas que eu vivenciei ao longo da minha vida e tenho vivenciado ao longo da minha vida como pastor e também ao longo da minha vida profissional. Tanto em conversar com pessoas na igreja, como atender pessoas dentro de um consultório. Como palavras mataram o sonho de muitas pessoas. Você sabe que uma palavra, às vezes dita por um pai, por uma mãe, causa uma ferida que a pessoa carrega durante toda a sua existência. Às vezes a pessoa tem alguns comportamentos que ela não sabe porque ela age daquela forma, mas é porque em algum momento ela foi ferida ou foi ferido por uma palavra. A grande maioria dos desajustes que nós vemos na nossa sociedade é resultado daquilo que as pessoas receberam, aquilo que lhes foi ofertado dentro das suas casas. Quantas vezes, talvez você que esteja aqui hoje com um sorriso largo, talvez você que esteja aqui quietinho, na sua, calado, ou alguém que esteja agora nos acompanhando pela internet, talvez só você saiba as feridas, os traumas, as marcas e as dores que você traz no seu coração por algo que você ouviu. Às vezes, de alguém que você amava, de alguém que você entregou a sua vida. Às vezes, a palavra dura veio de um pai, veio de uma mãe. Então, quantas pessoas, quando a Bíblia fala a morte e a vida estão no poder da língua, quantas vezes alguém pode ter ouvido, olha, não era para você ter nascido, você é um atraso na minha vida, olha, você é uma peste no meu caminho, olha, se você não tivesse nascido, a minha vida teria sido melhor. Quantas vezes a culpa foi jogada sobre você, hoje adulto, mas na época criança, por um divórcio, por um problema que o seu pai e a sua mãe teve, e isso foi jogado sobre você. E a gente vai vivendo com essa carga negativa, e a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, quantas vezes, amados,
nós temos algumas atitudes, alguns comportamentos, porque alguém nos feriu. Talvez você esteja aqui ao lado do seu marido, né? Ou o seu marido não veio, ou você está ao lado da sua esposa, não sei. Mas há algo mal resolvido aí dentro. Porque algum dia ele te disse alguma coisa, te ofendeu, uma palavra dura, uma palavra hostil, algo que foi falado, e sabe, e você se calou. Eu me recordo quando eu era garoto, minha família do norte, imagina, minha mãe é baiana, meu pai baiano, minha avó é baiana, o meu avô espanhol, e eu venho nessa miscigenação, e eu ouvia muito quando pequeno a seguinte frase: quando acontecia algum problema, a gente fazia barulho, entope, cala a boca, entope. Isso é um hábito, não sei se quem tem família nortista, isso era um hábito. Então, às vezes você era ali, levava um tapa, apanhava alguma coisa, você ia chorar, entope. E quantas pessoas, entendam bem, foram sendo entupidas ao longo da vida? Se calaram, foram se calando, foram ficando introvertidos, foram se fechando, e hoje são adultos, cheios de mágoas, cheios de sequelas, cheios de dores, cheios de traumas. Por quê? Porque ouviram durante toda a sua vida uma palavra que lhes feriu. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. E, às vezes, tem coisas mal resolvidas dentro de você por conta de algo que você ouviu, por conta de alguma coisa que você recebeu de alguém, talvez até de alguém que você amava. E o que eu quero te dizer com isso? Que a palavra de Deus, ela tem o poder de curar. A palavra de Deus, ela tem o poder de colocar as coisas no devido lugar. Eu queria te dizer isso nessa noite, que você abra o seu coração para o Senhor curar você. Porque às vezes a gente vive a vida inteira carregando um sentimento, carregando uma culpa, carregando uma mágoa, carregando uma tristeza, carregando um sentimento ruim no coração. A gente vive uma vida inteira, sabe? E a gente não quer abrir mão, a gente não quer perdoar, a gente não quer nos libertar, nós não nos libertamos daquele sentimento. Eu queria dizer para você, pessoas ferem pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. E esse ciclo só acaba quando nós resolvemos, a partir do momento que alguém nos feriu, nós liberamos perdão, nós deixamos para trás e nós não seguimos adiante ferindo pessoas. Por que eu fiz essa breve introdução? Para te dizer o seguinte: sabe por que às vezes nós ferimos as pessoas? Sabe por que às vezes nós falamos além do que convém, nós agredimos, nós somos austéricos, nós às vezes falamos bobagem, às vezes você deixa sair da tua boca um palavrão contra a sua esposa, que é a parte mais frágil que você deveria cuidar, você xinga um filho, você bate boca, sabe? E você sai do prumo, porque talvez existem coisas mal resolvidas dentro de você, porque você foi ferido. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas com situações mal resolvidas na vida têm a tendência de alguma forma, deixar extrapolar, tentar de alguma forma se vingar, ou seja, passar adiante a sua frustração, porque a frustração está dentro e a pessoa quer passar adiante e você acaba ferindo as pessoas que estão à sua volta. Eu quero te dizer que assim, é possível você dar um basta hoje nisso, para que você não use a sua boca para matar os teus sonhos, matar as pessoas que estão à sua volta, matar as suas amizades, matar os seus relacionamentos. Sabe, a nossa boca, ela é uma arma tão poderosa. Você já viu o poder que tem um elogio? Já viu o poder que tem um elogio? Já viu? Já viu o poder que tem uma palavra negativa? Você quer arrumar a terceira guerra mundial? Você não tem que arrumar confusão com nenhum país, com nenhuma nação. Fala para uma mulher que ela engordou. Você arruma a terceira guerra mundial. Mesmo você está magrinha, está bonita, amor. Esse cabelo está bacana. Quando nós fazemos um elogio sincero, lógico, não uma bajulação ou você mentir para alguém, mas quando você faz um elogio sincero, o que a pessoa fala? Às vezes você vê pessoas dizendo assim: ganhei o dia. Ai, que delícia ouvir isso. Porque
a nossa boca, ela tem um poder terapêutico, ela tem o poder de gerar cura, de sarar o coração das pessoas. Mas quando alguém ouve, logo cedo, logo pela manhã, você já ouve uma palavra, não tem jeito, você todo dia assim, olha, meu Deus do céu, não adianta falar com você, olha, não aguento mais. Aquilo vai reverberando também e estraga, às vezes, o dia inteiro da pessoa. Bispo, mas não foi o dia inteiro, foi um momento, mas estraga o dia de alguém por uma palavra negativa que a pessoa ouviu. E às vezes quem está desferindo essa palavra negativa? É você, sou eu. Em cima das pessoas que nós mais amamos, nós estamos desferindo palavras de derrota, palavras de morte, nós estamos adoecendo as pessoas que estão à nossa volta. Então, a palavra de Deus é uma fonte de inspiração. Olha que interessante que Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora, qual a finalidade dessa inspiração? Olha só, ela é útil. Útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela tem que inspirar você a ter uma confissão, a deixar fluir da tua boca coisas boas. Amados, de verdade, pode parecer clichê o que eu estou falando, mas não é. Nós temos que usar a nossa boca de maneira saudável. Às vezes uma palavra que você fala, você desanima e desmotiva as pessoas que estão à sua volta. Você sabe qual é a pessoa que você mais fala todo dia? Você sabe quem é? Alguém aqui sabe? Com quem você fala? Sabe com quem você fala mais o dia inteiro? Com você mesmo. Você sabe que os teus sonhos, os seus projetos, os seus pensamentos, está tudo aqui. Nós conversamos o dia inteiro conosco. Você fala, você pensa, você planeja. Dependendo do que você pensar, você fica animado. Dependendo do que você pensar, você fica desanimado. Nós, o dia todo nós conversamos com nós mesmos. E às vezes nós nos desmotivamos. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, eu não tenho nada que preste, eu não vejo nenhum valor em mim, eu não tenho, capacidade para nada. Eu queria de verdade que você corrigisse essa postura. Às vezes você olha para a sua vida e você pensa, ou você faz uma comparação. Você está se comparando a alguém que tem e você que não tem, alguém que é e você ainda não é, ou talvez não seja aquilo. Agora, você não é menor do que ninguém, você não tem menos valor, só que às vezes nós temos o hábito de nos menosprezar, de nos desvalorizarmos. Então, eu queria te dizer, não se desvalorize, não deixe que nenhum tipo de palavra seja externa, ou você mesmo falando para você, que isso acabe destruindo as suas emoções e roubando a sua inspiração, o seu desejo de sonhar. Porque existem pessoas que não têm mais esperança. Tem gente que não espera mais nada, não tem mais desejo de nada, não sonha com mais nada. Por quê? Ou ouviu a vida inteira que não tinha valor, que não prestava, uma porção de coisas, e aí você assimilou isso. E você assimila que realmente na sua vida nada dá certo. Eu me recordo quando eu era garoto, eu ouvia pessoas da minha família falando assim, esse aí puxou o pai, essa daí puxou a mãe dela. E geralmente quando se fala puxou o pai ou puxou a mãe dela, quando põe parece que é uma forma negativa de impor que não há virtudes, ou que você está copiando as coisas ruins do seu pai ou da sua mãe. Independente disso, o que eu quero te dizer é que nós precisamos nos curar do mal que as pessoas nos fizeram, e nós não podemos levar adiante esse mal para outras pessoas. Você está conseguindo entender? Está dando para entender? Então assim, queria que você abrisse o seu coração hoje, deixar sair de dentro de você, para que você use a sua boca de maneira sensata. Eu quero te mostrar aqui o que você pode fazer através das suas palavras, através do que sai da sua boca. Palavras têm poder de curar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, palavras têm poder de curar. Pega na mão dessa pessoa e fala, a palavra tem poder de curar. A palavra tem esse poder. A palavra tem poder de curar. Eu creio nisso. Você sabe que, dependendo da palavra, você pode curar uma relação? Dependendo da maneira, às vezes você já viu quando você está chateado com alguém,
alguém te fez alguma coisa, você está meio entristecido, a pessoa senta. E uma boa conversa, às vezes é o suficiente para você colocar, como diriam os antigos, o pingo no i e resolver o problema. Palavras têm poder de curar. Às vezes um filho, quando chega aflito, com o coração ali, e você coloca no colo, conversa, olha, calma, ali você traz cura para as emoções daquela pessoa. E Salomão fala sobre isso. Olha só, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, palavras agradáveis. Se você for fazer um apanhado, as palavras que saem da sua boca são palavras agradáveis ou são palavras negativas? Você sabe me descrever isso? Você consegue descrever durante o dia o que sai da sua boca? O que você mais fala? Quando você encontra alguém, quando você está conversando sobre alguém, o que mais sai da sua boca? Agora deixa eu fazer uma outra colocação simples. Quando você fala de alguém que te feriu, quando você fala de alguém que te machucou, quando você fala de alguém que prejudicou você, sai da sua boca palavras agradáveis ou você quer usar a sua boca de alguma forma para denigrir, para prejudicar? Deixa eu explicar para você por que isso é importante você entender. Porque todas as vezes que nós falamos de alguém com amargura, nós não estamos demonstrando quem a pessoa é, nós estamos demonstrando como nós estamos. Todas as vezes que você usa a sua boca para, sabe, com uma raiva, com um ódio, você usa a sua boca para, sabe, maldizer, para poder falar contra alguém, porque essa pessoa te feriu, na verdade, você está demonstrando o que está no teu coração. Você está revelando o que está na tua alma. Você está revelando o que está dentro de você. Escuta, porque isso é muito sério. Faça uma faxina na sua vida. Porque a gente tem a tendência de viver, a vida é muito curta, e a gente tem a tendência de viver levando dentro do nosso coração situações, dores, frustrações do que as pessoas nos causaram. É mais comum do que a gente imagina. Sabe que a gente deseja o mal de quem nos prejudicou. A gente quer que a pessoa se arrebente para nós nos sentirmos justificados ou vingados. Há quem diga, não, estou orando para Deus fazer justiça, mas não é justiça que a pessoa quer. Porque quando eu olho para alguém que me feriu, sabe qual é a oração que eu faço quando alguém me prejudica? Eu falo, Senhor, olha com o seu olhar de misericórdia, porque assim como eu sou pecador e o Senhor perdoou os meus pecados, eu sei que essa pessoa é pecadora e o Senhor também é poderoso para perdoar os pecados dela. Porque se a gente alimenta o mal dentro do nosso coração, somos nós que apodrecemos. E há muitas pessoas hoje dentro da obra de Deus que não percebem que se tornaram pessoas, desculpe a expressão, podres por dentro. Cheias de mágoas, cheias de ressentimentos, cheias de ódio, desejando a morte, desejando o mal, desejando o prejuízo de outras pessoas. Escuta, isso não cura ninguém. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, algumas pessoas sofrem porque ouviram palavras negativas, talvez seja você. Talvez você nem saiba, nem perceba, mas você se tornou uma pessoa amarga. Porque fizeram mal para você, te prejudicaram. Bispo, eu não confio em mais ninguém. Vira e mexe a gente fala isso. Sim ou não? Sim ou não? Seja sincero. Eu não confio em mais ninguém. Olha, bispo, eu não confio em mais ninguém, porque essa minha vida, o povo só me arrebentou, porque eu confiei numa pessoa, me puxou o tapete, eu tive um relacionamento, a pessoa arrebentou com a minha vida, eu tive isso. E a gente está sempre com dores, porque a gente não abre o coração e fala, Senhor, tira isso de dentro de mim. Às vezes necessita você fazer uma oração e dizer, Senhor, limpa o meu coração. Senhor, lava a minha alma, me cura disso. Às vezes é necessário você se assentar com o marido, se assentar com a esposa, desculpe a expressão que eu vou usar, e lavar roupa suja, não é brigar, mas é lavar roupa suja, o marido ouvir a mulher, olha, quando você falou isso, você me feriu, isso aqui, porque isso me despertou um gatilho que eu tinha, porque na minha infância gritavam comigo, quando você grita, eu me sinto... Abra o coração, acerte, ajuste e pare com estas coisas, porque nós como povo de Deus, não podemos viver, desculpe da forma que eu vou falar, mas como o mundo vive. A tua casa não pode ser como a casa do ímpio, de uma pessoa que não conhece a Deus.
O que sai da tua boca não pode ser a mesma coisa que sai da boca de alguém que não conhece a Deus. Se nós temos Deus e falamos que temos Deus no coração, é inconcebível alguém que tem Deus no coração e a boca é uma fonte de morte, matando as pessoas, falando contra as pessoas, se levantando contra as pessoas. Não há Deus nisso. Então nós não podemos, amados, de verdade, tapar o sol com a peneira, fingir que nada está acontecendo. É necessário que você deixe o Senhor curar o seu coração. Se tem alguma coisa aí mal resolvida dentro de você, você tem que resolver. Às vezes não dá para resolver com a pessoa, resolva com Deus. Às vezes não tem como você conversar com a pessoa. Eu sei que há momentos na vida, e eu já entendi isso, existem momentos na vida que Deus faz como fez com Abraão e Ló. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Deixa eu falar uma coisa, existem momentos na vida que relações são quebradas para a vida inteira, para a vida inteira. Existem pessoas que foram levantadas para, de alguma forma, fazer mal para você, que você nunca mais vai se relacionar, ponto final. Agora, isso não significa que você tem que odiar essa pessoa. Isso não significa que você tem que desejar o mal dessa pessoa. Isso não significa que você tem que torcer para que essa pessoa se prejudique, para que você se sinta bem. Não. Ainda que o mal recaia, porque em Gálatas 6,7 diz que Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher, isso é inevitável, o que você planta, você colhe, isso é bíblico e é inevitável, o que nós plantarmos nós vamos colher, ainda que isso aconteça com alguém que te feriu, ore por essa pessoa, para que o amor de Deus, a mão de Deus, esteja ali com aquela pessoa no dia mau. Por quê? Porque isso é cristianismo, o nosso coração, a nossa vida, precisa ser assim, nós não temos que ficar alimentando coisas ruins dentro de nós, porque a gente vai se tornando pessoas amargas. Tem gente que não sorri mais, tem gente que perdeu a alegria. Vê se seu irmão está sorrindo, olha para ele, vê se ele está sorrindo. Ai, bispo, eu não estou sorrindo porque estou com um problema no dente. Se é obturação, procura meu filho Lucas. Se é implante, aí já tem que procurar o André, que aí é com ele, o negócio é com ele. Obturação é com meu filho. Outras coisas também, né? Se é canal, não sei. Fazer um merchan aqui, né, bem, para ver se retorna alguma coisa para nós, né? A gente perdeu o hábito de sorrir. As pessoas perderam o hábito da alegria. As pessoas às vezes chegam na igreja, estou dizendo igreja evangélica, a pessoa já chega com a cara fechada. Ah, não vou lá na igreja do bispo Ricardo, não, ele faz muita gracinha, ele brinca, ele ri, ele faz piada, eu não gosto. Porque as pessoas são tão habituadas com o ambiente negativo, que elas estão tão feridas que ela acha que a igreja, por exemplo, é um ambiente que ela tem que ficar com a cara feia. Não, você está aqui para ser feliz. Deus te trouxe para cá para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Deus trouxe você para cá para curar o teu coração. Deus trouxe você aqui para entender que você é maior do que as pessoas que te feriram. Você é maior do que as vozes que, em algum momento, tentaram matar você. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que tentaram matar os nossos sonhos, tentaram nos prejudicar? Palavras têm o poder de alegrar o coração, sabia disso? A palavra de Deus tem o poder de alegrar o coração. Salomão fala, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amados, eu vivi a minha infância em alguns ambientes tóxicos, né? Em geral por conta dos familiares que nós tínhamos à nossa volta. Eu nasci no bairro do Brás, em São Paulo, fui criado no bairro do Ipiranga. E eu morava em São Paulo, minha mãe, situação muito difícil, meu pai havia nos abandonado, constituído outra família, e minha mãe morava num porão, 1,80 m de altura, da altura que eu tenho hoje, uma situação muito difícil, aqueles banheirinhos fora, como se fosse, era um cortiço que nós morávamos, vários cômodos, aquela coisa, todo mundo, um banheiro do lado de fora, uma coisa terrível. E eu fui criado dentro desse ambiente, desde pequeno, ouvindo briga o dia inteiro. Era um parente que chegava bêbado, batia na mulher, era briga, era um que pegava a faca, queria matar. Eu fui criado e vendo isso o tempo todo. Às vezes eu ouvia um barulho e falava, é briga.
A gente já ficava dentro de casa. Chegou uma época da minha vida que o silêncio incomodava. Chegava o final de semana e falava, não teve uma briga. Até hoje, isso é tão sério que até hoje, quando eu vejo uma confusão na rua, eu paro o carro e fico, Senhor, pela chaga. Esse é o meu lado baiano, né? Esse é o meu lado baiano. Cadê o Edinaldo? Quem tem um lado baiano tem esse lado meio fofoqueiro. Não, fofoqueiro não, meio curioso, né, Edinaldo? Isso é da brincadeira. E eu fui criado nesse ambiente. Posso dizer uma coisa para vocês? Como isso é ruim. Como é ruim uma criança dentro de um lar, dentro de uma casa, com briga o dia todo, confusão, a criança no meio disso. Sabe, é muito ruim. Quando você vê, às vezes, dentro da criação, um marido que bebe, ele chega, ele bate na mãe, ele agride a mãe. Sabe? E o filho está no meio de tudo isso. E às vezes nós vamos crescendo. E a gente vai trazendo toda essa bagagem negativa. E chega uma hora que a gente quer extravasar isso, e a gente extravasa em quem não deve. Às vezes você vê um marido fazendo isso com a mulher, reproduzindo o que ele viveu, e ele não percebe que ele está reproduzindo isso dentro da sua família, aí não pode. Não pode. Deus não deu uma mulher para um homem para ele a tratar mal. Ah, mas bispo, porque você não conhece a minha mulher, você também não conhece a minha, que é uma bênção de Deus. Não importa, a gente fica justificando, você não conhece, não sabe como é. Mas a gente tem que parar com isso, a gente tem que procurar cura para as nossas relações. Sabe por que há tanto divórcio hoje em dia? Porque as pessoas não resolvem mais nada. Nós estamos nos tornando a geração que não se resolve um problema. Porque no passado, quando alguma coisa quebrava, o que nós fazíamos? Levávamos para consertar. Eu era garoto e eu ouvia falar assim, nossa, nos Estados Unidos, no Japão, quando quebra uma coisa, eles põem na rua. Eu ficava imaginando, como pode? Aqui, no Brasil a gente conserta tudo. E hoje a gente vê isso, mas não mais numa televisão que não tem conserto, a gente põe para fora. A gente vê isso nas relações. Já percebeu que qualquer razão, qualquer motivo, não quero mais saber de você, você não é mais meu amigo, você não olha mais na tua cara, haja vista quando alguém sai da igreja. Já viu quando alguém sai da igreja? Com exceção de alguns casos que realmente saiu pela mão de Deus, se eu vejo de um lado da rua, eu atravesso o lado. Antigamente eu não fazia, hoje eu já faço. Tem coisa que eu falo, meu Deus do céu, misericórdia, é livramento. Salvo essas pessoas, tem gente que saiu porque foi para outra igreja, graças a Deus, foi para um lugar bom, está bem, está em paz, não tem problema. Outros saíram por outras questões. A pessoa não olha na tua cara. Ei, a pessoa não deixa de ser seu irmão, porque ela está em outro lugar. Ah, bispo, porque a pessoa saiu da igreja, outro dia eu passei, eu vi a pessoa, estava com um cigarro na mão, misericórdia. Mas ela não deixou de ser seu irmão, porque ela está perdida, porque está lá, está com o cigarro na mão. Acolha! Acolha em amor. Sabe, a gente tem que olhar para as pessoas como Cristo olha para nós. Porque nós temos um monte de defeito, nós temos um monte de imperfeições, nós temos um monte de situações a serem trabalhadas, e a gente olha para o outro, a gente se acha melhor porque o outro está fazendo aquilo que é errado, porque o outro está fazendo aquilo. A gente tem que abrir os nossos olhos e olhar como Cristo olha para nós, nós temos que olhar para as pessoas. Então, a palavra que sai da nossa boca tem que ser uma palavra de cura. Salomão, quero repetir, a morte e a vida, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, como que a gente resolve estas coisas? Como que a gente resolve isso? Deixa o Espírito Santo de Deus guiar você, ao ponto de você começar a mudar a sua forma de falar. Eu queria falar isso aqui, amado, sabe? Porque nós, como filhos de Deus, a gente tem que perceber como nós estamos reagindo diante de alguma coisa que as pessoas fazem contra nós. Porque assim, isso é normal do ser humano, é comportamento humano. A pessoa me trata com carinho, você trata ela como? Com carinho. A pessoa nos trata mal, nós tratamos como? Mal. Não pode ser dessa forma. Por incrível que pareça, não pode ser assim. Jesus nos ensinou a dar a outra face. É que nós nos esquecemos, né? Ao longo do caminho, a gente se esqueceu que dar a outra face é uma virtude. A gente hoje vive de uma forma que a gente fala, não, se me fizer mal, eu vou fazer mal também, se me prejudicar, eu vou prejudicar também. Mas deixa eu ensinar uma coisa para você, ou melhor, deixa eu relembrar uma coisa para você. Salomão, em Provérbios 15, 1, diz assim, a resposta branda desvia o furor,
mas a palavra dura suscita a ira. O que ele quer dizer com isso? Use a sua boca para falar com sabedoria. Sabe, às vezes falta para as pessoas que conhecem a Deus um pouquinho de sabedoria na hora de falar. Às vezes falta para o cristão um pouco de sabedoria na hora de tratar alguns assuntos. A nossa boca, entenda pelo Espírito Santo o que eu vou te dizer, não pode ser como a boca de um ímpio. Eu não posso reproduzir o que o outro está lançando sobre a minha vida. Não é porque alguém fala contra mim que eu vou falar contra a pessoa. Não é porque alguém me hostiliza que eu vou hostilizar a pessoa. Não é porque alguém quer o meu mal que eu vou querer o mal da pessoa. Nós não podemos nos tornar estas pessoas vingativas, carnais e sem a bênção e sem a direção de Deus. Olha o que diz Paulo em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. Então assim, o que tem que sair da minha boca? O que vai edificar. Se eu não tenho uma palavra para edificar a sua vida, eu não vou falar. Se eu não tenho uma palavra que possa te ajudar, é melhor eu não falar. Porque até o tolo, quando se cala, diz a Bíblia, ele é tido como sábio. Então, se eu não tenho uma palavra que possa te ajudar, eu não vou usar a minha boca. Porque a gente tem a mania, não sei se é do brasileiro isso, mas o brasileiro tem muito isso. A gente gosta de se meter na vida do outro. Tem uma frase que é brasileira: se fosse eu no seu lugar... Aí você já fala, eu não faria isso, eu não faria aquilo. Ou se fosse eu no seu lugar, eu já quebrava a cara. Se fosse eu no seu lugar. A Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. O que sai da sua boca tem que transmitir o quê? Graça. O seu falar seja gracioso. Se você tem alguma coisa para falar, para edificar a vida da pessoa, fale. Às vezes um conselho, às vezes uma repreensão. Porque às vezes é necessário você repreender. Mas repreender em amor. Até para repreender, nós temos que repreender em amor. Até para orientar, oriente em amor. Olha o que Tiago fala no capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então nós tropeçamos em muitas coisas, mas onde a gente mais tropeça é no falar. Sabe por quê? A gente fala demais. Fala ou não fala? O brasileiro é entendido, entende de tudo. A gente compra uma briga que a gente nem sabe o que é. Agora há pouco mesmo eu estava ali no gabinete, meu filho me falou um negócio de música, eu já falei, não, porque isso é isso. Aí quando eu cheguei à conclusão, eu falei, não, eu acho que é, porque eu não entendo. Aí já chega a minha mulher, entendida no assunto, já começou, não, porque isso é isso. E eu falei, ela está entendida no negócio. Daqui a pouco, aí a gente chegou à conclusão que nós não sabíamos de nada, não foi isso? Sabíamos de nada. Porque às vezes a gente entra a gente briga com alguém, não teve briga não, imagina, vai ter quando chegar em casa. Teve briga nenhuma, mas a gente entra num assunto, a gente fica ali com os ânimos à flor da pele, quando na verdade a gente nem detém conhecimento daquilo. A gente às vezes nem sabe muito bem, e a gente defende algo, a gente briga por uma causa inútil. Nós tropeçamos porque a gente fala demais. Sabe por que você tropeça? Porque você fala além do que convém. Sabe uma coisa que eu aprendi, e tenho aprendido? Fechar minha boca. Sabe por quê? Porque se você fala, você falou. Se você fala da vida de alguém, você falou. Se você falou alguma coisa, você falou, você tem que dar conta. Porque você falou. E você vai prestar conta daquilo que você falou. Então tem coisas que nós não temos que falar, não temos que nos meter. Olha o que diz o versículo 9. Com ela, com a nossa boca, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Sabe que a nossa boca, a gente louva, estávamos aqui, bendize, ó minha alma, ao Senhor, que lindo. E com a nossa boca a gente está rogando praga para o nosso semelhante, para um irmão nosso. Isso não é bacana.
Não é bacana? Olha só, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Você percebe como, não sei se você tem essa percepção, como às vezes a gente vai se deixando induzir pelas coisas, a gente vai falando além do que convém, a gente vai se metendo em assunto que a gente não tem nada a ver, a gente vai falando coisa que a gente não tem nada a ver com a gente. Eu não tenho nada a ver com o assunto, mas a gente gosta de dar palpite, a gente gosta de falar. Quando eu digo a gente, é no geral, a maioria das pessoas tem esse hábito. Se você não tem, graças a Deus, mas tem pessoas que têm. Gostam de falar de um assunto que nem entende, gosta de se meter, às vezes fala mal de quem nem conhece. Às vezes você conhece uma pessoa só de aparência, você fala, metida, é isso, essa pessoa, não fui com a cara. Você conhece a pessoa, é uma pessoa maravilhosa, mas você não convive, você olha, nariz empinado, a pessoa acha que tem um rei na barriga, e você já começa a maldizer alguém que você nem conhece. Então, como que nós estamos usando a nossa boca? Como que nós estamos usando esse dom que o Senhor nos deu de falar? De que forma nós usamos esse talento que o Senhor nos deu? Porque a Bíblia diz, não é conveniente que as coisas sejam assim, uma boca ter bênção e maldição. Olha só o versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Eu lhe digo seguramente que não. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Infelizmente não. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Seguramente que não. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Gente, não é conveniente a gente ter uma palavra que você abençoa, você fala coisas boas, daqui a pouco você está aqui usando a sua boca para falar mal, para maldizer. Não dá. Não dá para você fazer isso, porque isso não tem a aprovação, não tem a bênção de Deus. Então, deixa transbordar do teu coração palavras de virtude. A Bíblia é sagrada. Sabe, jogue virtude nas pessoas que estão à sua volta. Quero falar com os pais. Jogue virtude na vida dos seus filhos. Às vezes um pai, uma mãe, um tio, uma avó, fala, esse menino é uma praga, não fala isso. O menino pode ser levado, tem muita energia, mas nunca diga que o seu filho, o seu neto é uma praga. Ou esse menino é uma praga. Não, não é. Porque você não sabe o que isso pode ocasionar, o que isso pode gerar na vida de uma criança. Às vezes a gente não sabe por que a gente tem um monte de trauma, você vê um monte de gente com um monte de pensamentos ruins, uma conduta às vezes inadequada, talvez nem a própria pessoa saiba, ou não se recorde, é porque durante toda a sua vida essa pessoa só ouviu palavras negativas. Mas não é fácil. Um ser humano todos os dias não ser motivado, não receber um incentivo da família, não receber um elogio. Às vezes você vê um marido que sim, ele tem falhas, que precisam ser saradas, melhoradas e sanadas. Sim, como todo ser humano. Mas às vezes a família olha para aquele homem e não vê nenhuma virtude. Só fala mal, só fala contra, só ficam xingando, só falam... Não pode. A gente não percebe que a gente está machucando quem a gente mais deveria proteger. Por que a gente fere tanto a família da gente? Por que nós ferimos tanto as pessoas que estão à nossa volta? Quando, na verdade, o nosso papel seria o quê? Sermos cuidadores dessas pessoas, incentivadores. Quero dizer uma coisa para as mulheres. O seu marido precisa ser incentivado e motivado por você. O seu marido, antes de sair para o trabalho, precisa ouvir da sua boca, minha irmã, uma palavra que o motive. Porque na rua muitas vezes ele vai ser humilhado, vão chacotear dele, vão às vezes humilhar ele no trabalho, no campo de trabalho, se ele é funcionário, às vezes vão desdenhar do valor do seu marido, não sei. Fora de casa, nós estamos dispostos a suportar tudo isso e vamos vencer com Deus que está nas nossas vidas. Mas é inadmissível o marido sair de casa sem que a mulher não o motive, não o incentive para que ele possa crescer, sabe? Para que ele possa saber que há uma retaguarda, há uma mulher em casa orando por ele. E o contrário também é verdadeiro. A recíproca é verdadeira. Então, assim, o marido também tem que fazer a mesma coisa com a mulher.
Sabe, elogiar a sua mulher. Você não tem que elogiar a mulher do outro, você tem que elogiar a sua mulher. Você não tem que valorizar a artista da televisão, você tem que valorizar a sua mulher. Ah, bispo, mas aí não dá para comparar a minha mulher com aquela artista. Meu amado, faz um upgrade. Agora tem cílio postiço, né, bem? O que mais? A bispo não sabe nada disso. Tem botox que você põe na testinha. Bispo, botox é caro. Existe um que, vou fazer propaganda, que a Mary Kay passa, me deram um, eu passei na testa, minha testa ficou assim esticada, eu não conseguia nem falar, vou até passar numas rugas agora para ver se dá uma melhorada na aparência. Dá um upgrade na tua mulher. Ah, bispo, é que a minha, sabe, meu amado, bota ela para correr na orla da praia, amarra ela na bicicleta, vai puxando a bicicleta, arrasta ela, põe ela para correr, cuida da tua mulher, para você poder elogiar a sua. Não ouvi um amém. Eu não sei. Aí já começou a apelar, a bispa começou a apelar. A bispa está falando, compra sapato, mas se não dá para comprar um sapato, leva o sapato dela, pinta com latex, dá-lhe um trato novo, valorize o que você tem. Porque o do outro tem mais valor do que o nosso. Mas nós estávamos a semana passada na Argentina, em Buenos Aires, foi interessante. Todo lugar que a gente ia tinha uma bandeira da Argentina. Nós entrávamos no táxi, né, amor? Às vezes o táxi capenga, e ela já me cutucava, porque eu começava a conversar, eu já soltava. Viste Diego rogar? Ela fala, não faça isso. E os argentinos, quando falam do Dieguito, aí eles falam, é brasiliano? Sim, mas Diego é melhor que Pelé. Quando eu falava que Diego era melhor, até o taxímetro eles desligavam. O patriotismo, de verdade, o patriotismo, a proteção deles com as pessoas, com os argentinos. A Argentina, com toda a crise, e você conversa, não tem crise, nós estamos em crise. O problema é a moeda que desvalorizou um pouco, é 60 por 1 do real, pouca coisa, isso é uma bobagem, é quase nada. Mas você não vê, pelo menos aonde nós passamos, eu não vi o argentino, o que eu perguntava, andamos de táxi todos os dias. Eu não vi nenhum taxista falar contra o seu país. Pega um Uber aqui, que eu uso muito Uber aqui. Às vezes eu entro no Uber, com exceção do irmão Cleito e do Cicinho, que agora está melhorando, graças a Deus. Você entra no Uber, eu falo, né? Puxo o papo, aí eu falo, e aí, meu amigo, como é que estão as coisas aí? Bastante trabalho? Já começa a falar mal. Eu falo, meu amigo, mas você está trabalhando, abençoado, graças a Deus. Não é, graças a Deus. Mas sabe, mas porque não está fácil. Aí a pessoa esquece e já volta. Não, mas porque eu vou te falar, porque a gasolina, porque não sei o quê. Como a gente tem a tendência de desvalorizar, falar mal, rogar praga contra a nossa nação, contra o nosso país, contra o nosso povo, contra a nossa família. Parece que nós não temos nada de bom. Quantas coisas boas Deus tem colocado do seu lado, pessoas maravilhosas. Olha para você, gente, só vejo gente aqui, pessoas preciosas, pessoas, sabe, com um potencial gigantesco. Às vezes você não acredita no potencial que você tem. Às vezes você olha para o espelho e você só fica procurando seus defeitos. Olha para o espelho e vê sua qualidade, vê que você é bonito, você é bonita. Vê o talento que Deus te deu, as qualidades que você tem. Tem pessoas que têm um talento extraordinário, mas a pessoa se sente um nada. Por que você faz isso com você? Por que você se desvaloriza? Por que você não vê o valor que você tem? Não pode, amados. Salomão fala em Provérbios 16, 24, eu quero caminhar para os 5 minutos que eu tenho te falando isso. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então assim, usa a sua boca para bem dizer a você mesmo. Você viu que a gente tem um hábito parece que no Brasil, falar que você é bom, soa como? Soa como? Arrogância. Se você fala, eu sou bom nisso, arrogante. Não é arrogante. Tem gente que é bom no que faz. O brasileiro não tem a mania de valorizar os seus profissionais. Não tem o hábito de valorizar o talento que Deus deu. Olha, valorize o talento que você tem.
Você é bom no que você faz? Se valorize. Se você não é tão bom, melhore. Se nós não nos valorizarmos, quem que vai nos valorizar? Se você não valorizar o seu trabalho, quem vai valorizar o seu trabalho? Você é alguém que se valoriza? Você se valoriza? Fala para o seu irmão, fala, você tem valor, viu? Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Quem está com o marido aí do lado? Quem está com o marido, com o noivo, com a noiva? Fala, louva a Deus por ter você na minha vida, viu? Fala, que presente de Deus você é para mim, amor. Olha, que privilégio. Viu? Eu sei, você ganhou na loto sozinha. Valoriza, amados. Pode parecer muito simples o que eu estou falando nessa noite, eu sei que é. Mas é importante a gente dar uma virada na chave, sabe? Você valorizar, ter um pouco mais de autoestima, valorizar um pouco mais quem você é. Tem uma resenha, uma lenda, uma história, de que uma pessoa estava visitando um circo, e quando a pessoa foi, se perdeu, estava andando, de repente a pessoa entrou num lugar e tinha um elefante gigantesco, amarrado por um cordãozinho, num pedacinho de madeira. E a pessoa ficou assustada e veio o domador e disse, não se assuste, não se assuste. Ah, mas aquela cordinha fina, não se assuste. Ele não sabe a força que tem. O elefante não sabia a força que ele tinha. Às vezes nós não sabemos a força que nós temos. Às vezes nós não sabemos o valor que nós temos. Por quê? Porque a gente ficou com aquilo que alguém falou a nosso respeito. Alguém te ofendeu, você ficou com aquilo na tua cabeça. Alguém falou contra você, você ficou com aquilo na cabeça. Alguém disse que você não ia ser nada na vida, aquilo ficou na tua cabeça. Alguém disse que você é igual ao seu pai, porque o seu pai deu errado, e você ficou com aquilo na cabeça. Tira isso da sua cabeça hoje. Tira isso da sua cabeça hoje. Eu queria encerrar com o que diz Provérbios 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. O que Salomão está falando aqui? Que nós não podemos reproduzir o que o ímpio reproduz. Nós não podemos falar, sabe, com violência, porque a pessoa acha que violência é apenas a violência física. Eu acho que, tanto quanto a violência física, a violência verbal, ela é muito grave, muito séria, muito forte. Porque às vezes a pessoa acha que violência é quando agride, dá um tapa, e não acha que uma palavra pode ser uma ofensa. Então eu queria encerrar falando isso para você, que a gente possa valorizar quem Deus coloca do nosso lado, que a sua boca seja usada, sabe, para jorrar mais bênção, virtudes na vida das pessoas. Eu tenho o hábito, por onde eu vou, eu chego no lugar, eu falo, oh abençoado, oh abençoado, oh abençoada. E eu já tive várias vezes assim, momentos de eu falar para alguém, oh abençoado. Já aconteceu isso, já contei aqui, uma vez num posto de gasolina, eu parei o carro, falei, oh abençoado, e a pessoa parou, ficou olhando para mim, falou, o que você falou? Eu falei, para abastecer. Não, você falou outra coisa. Eu tentando lembrar o que eu tinha falado. Não, você falou. Eu falei, ixi, vai brigar comigo agora? Eu falei, o que eu falei? Não, você me chamou do quê? Eu falei, você é abençoado, rapaz. A pessoa começou a chorar no posto de gasolina. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele falou assim, ninguém me chamou de abençoado na vida. Então, às vezes, às vezes no porteiro do seu prédio, se você mora no prédio, às vezes não dá nem bom dia mais. Às vezes você não trata com respeito. Mas nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Vou falar uma coisa para você. Tem gente que não vai ler a Bíblia, não. Tem gente que não vai ler a Bíblia. A Bíblia é você.
Porque a gente acha, não, porque essa pessoa tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra. Mais do que pregar é o seu testemunho. Mais do que falar do amor de Deus para as pessoas, é as pessoas sentirem o amor de Deus na tua vida. Mais do que você tentar convencer alguém de que Cristo é amor, que Ele existe, é muito mais fácil as pessoas verem isso na sua vida, nós transmitirmos isso para as pessoas. Está faltando isso no coração do povo de Deus. Se não está no seu, graças a Deus, mas nunca deixe que o amor falte no seu coração. Sabe, que a nossa boca seja uma fonte para jorrar vida, virtude, para abençoar a vida das pessoas. Eu queria, nesse momento, orar com você nesse sentido. Queria que você fechasse os seus olhos um instantinho, curvasse a sua cabeça e pensasse num pouco do que Deus falou ao seu coração nessa noite. Como você tem se portado? Será que há uma ferida aí dentro, escondida, que você não conta para ninguém? Será que você tem alguma coisa mal resolvida porque alguém te feriu, alguém te prejudicou? Seja um abandono, seja um relacionamento, talvez tenha sido um relacionamento afetivo frustrado, onde a pessoa te ofendeu, te traiu, te enganou, isso dilacerou as suas emoções, eu não sei, mas eu queria que você abrisse o seu coração para Deus e dissesse: Senhor, eu não quero mais isso. Abra o seu coração para Deus, fala: Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Meu irmão, faz as pazes com o seu passado definitivamente. Sabe aquela voz que ecoa no teu coração dizendo: você não vale nada, você não presta, você não vai dar nada na vida. Talvez alguém que disse: eu quero que você se arrebente, eu nunca mais quero olhar na tua cara, eu quero a sua destruição. Meu irmão, você sabe que às vezes as pessoas nos ferem. Talvez alguém que disse: eu vou destruir ele, vou destruir a família dele. Talvez você tenha ouvido isso. Eu já ouvi isso. Sabe o que você faz com esta palavra? Lança no Senhor. Peça para Deus tirar isso do teu coração. Peça para Deus curar as tuas emoções. Peça para Deus sarar você. E se você causou isso para alguém, se arrependa hoje. Se você tem maltratado a sua família, se você não tem desferido um elogio sequer para os seus filhos, para a sua mulher, para a sua família, muda isso hoje. Talvez você esteja perdendo as pessoas que você ama. Talvez as pessoas estejam se afastando de você por conta de que você só traz palavras negativas. Mas hoje, em nome de Jesus, realinhe a sua vida, meu amado, minha amada. Que você possa realinhar a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, realinhe a sua vida. Realinhe os seus passos. Ei! A bênção de Deus está na sua vida. Você que não acredita no seu potencial, você que não consegue ver nada de bom em você, isso é uma mentira que foi implantada, uma voz maligna que penetrou a tua mente, é mentira. Você tem valor. Você que está se medindo, porque você vive se comparando com outras pessoas, para de se comparar. No dia que a tua impressão digital for comparável com de alguém, você pode se comparar. Do contrário, nunca se compare a ninguém. Nunca se compare a ninguém. Você é único. Você é amada, você é especial, você é preciosa, você é querida, você é importante. Se alguém não te deu valor, não importa. Deus colocará sempre no seu caminho pessoas que vão te amar, que vão te valorizar, que vão querer ter você por perto. Se você hoje está aqui ou pela internet e você não se sente mais feliz consigo mesmo, consigo mesma, eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sinta o amor de Deus inundando o teu coração.
Perceba como você é especial, como você é preciosa, como você é precioso para Deus. Esquece as pessoas que te feriram. Talvez essas pessoas feriram você porque elas foram feridas também. Talvez esta pessoa que mais te causou mal na tua vida é porque essa pessoa nunca recebeu amor de verdade. Geralmente quem quer fazer o mal para o outro, ou quem faz o mal para o outro, é porque nunca experimentou do amor, não conhece o amor de Deus, nunca experimentou o amor de Deus, o doce amor de Deus. Perdoa. Mas não deixa isso mais consumir você. Não deixa isso mais, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa viver uma vida de aparência. Você não precisa fingir ser quem você não é. Você não precisa forçar a barra para ser aceito por uma classe de pessoas, por pessoas, sejam elas quem forem. Em nome de Jesus, você não precisa disso, não force a barra. Deus vai colocar pessoas para te amar. Deus vai colocar pessoas para valorizar você. Deus vai fazer com que você se sinta amado e amada como você é, meu irmão, como você é, minha irmã. E use a sua boca a partir de hoje para bendizer, para abençoar. Adote uma postura sábia no seu falar. Sabe, se você perceber que alguém está alterado à sua volta, não fale nada, se cale. Se você perceber que algo está caminhando para uma contenda, se cale, ore. Porque uma vez que a palavra sai da tua boca, ela não volta mais. Então hoje, em nome de Jesus, receba a cura. Receba a cura, você é especial. Diga eu sou especial. Diga eu sou especial. Diga eu sou especial. Pense aí nas suas qualidades agora. Pense como você é precioso. Fala, eu sou precioso, eu sou preciosa. Coloca aí o teu melhor sorriso no rosto. Diga, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Diga, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Eu sou lindo. Fala, eu sou lindo. Eu sou linda. Fala para você, não tenha vergonha. Você é precioso, meu irmão. Você é precioso.